Agora quero chamar a Teresa Santos para compor a mesa. A Teresa Santos é da comunidade israelita de Lisboa e ela vai fazer uma explanação que pode tirar muitas dúvidas sobre essa questão da nacionalidade portuguesa aos descendentes de cristãos novos. E depois, você quer passar o filme antes ou depois? Bom, então nós vamos passar um filme que trata bastante disso, foi produzido pela RTP de Portugal. Sim, foi produzido por uma produtora independente que ocupa um espaço de emissão televisiva na RTP2 dedicado às religiões. Levou muitos judeus a fugirem de Portugal. Os seus descendentes podem readquirir a nacionalidade portuguesa, se assim o desejarem. O governo português reconhece este direito através de um decreto-lei que entrou em vigor no início de março. A origem portuguesa pode ser provada, entre outras coisas, através do sobrenome, idioma ou árvore. Desculpa, só um bocadinho. Pronto, então este foi um vídeo, foi uma segunda versão de um vídeo que tinha apenas 7 minutos, que era mesmo um vídeo introdutório para a questão da lei da nacionalidade no âmbito da descendência judaica sefardita, portuguesa, e mais tarde, com já alguns casos, a mesma produtora decidiu fazer um vídeo mais alargado, precisamente com mais completo, e eu achei que era interessante, enriquecedor aqui para o simpósio. Então vamos ver primeiro, está bem? Espero que seja do vosso agrado. Anos após o edito de expulsão, das conversões forçadas e da Inquisição, que levou muitos judeus a fugirem de Portugal, os seus descendentes podem readquirir a nacionalidade portuguesa, se assim o desejarem. O governo português reconhece este direito através de um decreto-lei que entrou em vigor no início de março. A origem portuguesa pode ser provada, entre outras coisas, através do sobrenome, idioma ou árvore genealógica. Visa reconhecer, em primeiro lugar, um erro histórico, que foi o facto da perseguição e da exclusão dos judeus na altura de Portugal e, portanto, de certa maneira, esta lei é o reconhecimento desse erro e a tentativa, de alguma forma, de o reparar através do reconhecimento das pessoas que possam, de alguma forma, comprovar essa descendência, o reconhecimento o restabelecimento, no fundo, de uma nacionalidade da qual eles foram violentamente privados. Estes descendentes vêm hoje de países como Israel, Brasil, Turquia, Marrocos e Estados Unidos. Pessoas, enfim, cujos avoengos, cujos ancestrais partiram de Portugal há 4, 5 séculos, mantiveram sempre, ou pelo apelido, ou pela língua, ou pelo ladino, ou por alguns ritos, uma relação com este país e, portanto, essa relação é para mim a melhor mostra que são tão portugueses quanto eu próprio, e que é um mero ato de justiça que lhes seja atribuída à nacionalidade portuguesa. Será que se nos tivessem feito isto a nós próprios, nós alguma vez seríamos capazes de esquecer, de perdoar e de querer reatar relações com quem nos tratou mal? E eu penso que a resposta é positiva, é porque realmente as pessoas sentem que o povo não foi responsável por aquilo que fizeram aqueles que o governavam na altura, não é? A Inquisição obrigou à fuga de milhares de judeus portugueses no final do século XV e início do século XVI, tendo muitos outros se convertido. Essa pessoa, se conseguir provar a sua ascendência judaico-portuguesa, tem os mesmos direitos do que alguém que recuperou a sua religião
judaica, como foi o caso também de muitos dos cristãos novos que saíram daqui e que foram, por exemplo, para Amsterdão ou Império Otomano e que, de facto, recuperaram a sua religião judaica, o seu judaísmo. A questão fundamental não é o que eles são hoje. O que é fundamental é a sua ascendência. Se, de facto, descendem ou não de antigos judeus portugueses. Desde criança que eu sei que a minha família era de judeus sefaradis, expulsos de Portugal, que depois tinham ido para a Turquia e muitos séculos depois para o Brasil. E é engraçado porque eu sou portuguesa porque eu nasci aqui, né? Meus pais ficaram exilados em Lisboa na época da ditadura militar no Brasil. E eu por isso sou portuguesa. E a minha irmã sempre brigava um pouquinho, como se isso fosse possível, com os meus pais. Ai, por que eu não sou portuguesa? Por que eu não nasci lá também? E assim surgiu a lei, eu falei, olha, agora você pode pedir a sua nacionalidade. E aí outras pessoas da família também ficaram interessadas e nós nos juntamos para fazer um dossiê em comum. Depois, claro, que tem uma parte final que é diferente, que é individualizada, que cada um fala da sua própria relação com o judaísmo, porque isso também é importante. Da família do meu avô paterno, ainda os meus bisavós continuaram em Esmirna e 2 dos meus tios-avós também continuaram. O meu avô Jacques Lévy saiu de Esmirna e foi para a França, e depois o irmão dele, que é o Sam Lévy, também foi para a França, e em momentos diferentes o Jacques acabou ficando no Brasil, porque ele trabalhava com exportação de serras de engenho para o Brasil e acabou ficando lá. E o Sam, se não me engano, foi para a Espanha e depois veio para Portugal, onde ele ficou e acabou se tornando uma personalidade importante na comunidade israelita de Lisboa. O que eu sei da família paterna é que a família saiu no início da Inquisição, ali no início do século XVI, e a família materna também deve ter sido, porque as duas famílias mantiveram o sobrenome judaico, né? Então Salem e Levi. E as famílias que saíram depois, que ainda permaneceram aqui algumas gerações durante a Inquisição, elas chegaram a adotar nomes portugueses, o que não foi o nosso caso, e aí saíram direto para Esmirna mesmo, para a Turquia, onde se estabeleceram e frequentaram sempre a comunidade Calcadoche de Portugal. Então eles sempre mantiveram essa relação com Portugal. A família Levi de Castelo de Vide. Agora a família Salem não sei de onde que saiu. O que eu sei da família Salem é que eles também fizeram esse percurso até Esmirna, frequentavam a mesma sinagoga de Portugal e tinha um rabino do século XVIII, que era o rabino Shlomo Salem, que foi um grão rabino da comunidade portuguesa. Ele é de Adrianópolis, na verdade, na Turquia. E ele foi para Amsterdã, que era o maior centro da comunidade israelita portuguesa na época, para imprimir um livro dele, que a gente não conseguiu descobrir que livro é. No museu, eu fiz essa pesquisa também no Museu Judaico de Amsterdã, mas foi impossível descobrir que livro era esse. E também onde ele fez uma litografia da sua imagem, que isso a gente descobriu depois num livro, num estudo sobre a comunidade sefaradi, que era bastante particular dessa comunidade, fazer gravuras dos rabinos, uma espécie de veneração pelos seus rabinos. E esse rabino era um antepassado meu, e essa gravura foi passando de geração em geração, de primogênito em primogênito, até chegar ao meu avô, pai da minha mãe, Maurício Salem. Cabe à comunidade judaica portuguesa certificar a ligação destas pessoas às tradicionais comunidades judaicas portuguesas do passado. Historicamente, para uma comunidade, e posso dizer do mundo inteiro, estamos a falar de uma situação completamente invulgar, uma responsabilidade que talvez seja completamente inusitada no âmbito da história das comunidades. Estamos a falar de um requerimento da nacionalidade que é instruído de 3 partes. A primeira parte é a identificação, é o registro de nascimento normal, é o registro criminal, que passa por todos os sítios onde essa pessoa, o candidato, residiu. Ele vai ter que fazer esta comprovação. E, finalmente,
é o tal certificado que atesta a tradição de pertença a uma comunidade judaica de origem portuguesa. Neste momento, a comunidade israelita de Lisboa emitiu já 71 certificados. As comunidades dão-nos aqui a garantia de que o processo vai ser um processo absolutamente transparente, um processo rigoroso. As comunidades têm a maior das preocupações nesse sentido, daquilo que já me foi transmitido, quer pela comunidade israelita de Lisboa, quer pela comunidade israelita do Porto, querem que seja um processo que corra muito bem e estão, digamos, empenhadíssimas em que também toda esta oportunidade que a legislação abra seja usada de uma forma exemplar. Quem considerar fazer o requerimento para a emissão do certificado deve consultar o nosso site www.cilisboa.org. Aí encontra o nosso guia de procedimentos com toda a informação detalhada que deve ler com muita atenção. Deve reunir o máximo de documentos que acha que são pertinentes e relevantes, e aí então podemos abrir o processo. A pesquisa documental é da responsabilidade do requerente. Nós não fazemos árvores genealógicas, não vamos em busca desses documentos. A pessoa já deve chegar aqui com esse tipo de documentos, que são de uma variedade incrível e que, claro, com certeza a análise, no fundo, depois vai incidir no conjunto de toda a documentação que a pessoa nos apresenta. Mas há outros elementos. Há elementos também, há uma identificação afetiva que está na lei também. Há, por exemplo, a língua, pessoas que mantiveram ao longo dos séculos, na tradição familiar, a língua, o ladino, não é? Que era uma mistura, no fundo, do português antigo e espanhol, e que se foi misturando até com línguas dos países para onde muitas pessoas fugiram, não é? Os meus avós falavam ladino. O meu pai ainda consegue falar algumas coisas, sobretudo xingamentos em ladino, porque meu avô, quando brigava com ele, era em ladino. E depois, quando eu conheci alguns dos familiares que ficaram em Esmirna, eu vi que a minha geração ainda falava ladino, mas que estava começando a se perder porque já não falavam com os seus filhos, né? Falavam com os pais e com os avós. É uma árvore genealógica para nos servir, tem que trazer o nome, tem que trazer datas de nascimento, tem que trazer local de nascimento, e muitas das vezes as pessoas fazem uma árvore genealógica só com base em nomes, e muitas das vezes isso não é suficiente. A Espanha, no princípio do século XX, já tinha esta lei, por volta de 1925, se não me engano. Pretendeu-se fazer retornar para a Espanha os espanhóis do antigamente, digamos, que estavam espalhados pelos mais variados países, Norte de África, Império Otomano, e essa mesma lei, durante bastante tempo, umas boas décadas, ao longo do século XX, foi pura e simplesmente esquecida e arquivada. Portugal inspirou-se na lei espanhola, mas criou um diploma menos restritivo e mais abrangente. Meu irmão, por exemplo, também foi interveniente, António Caria Mendes, e mais tarde a doutora Maria de Belém baixa à Comissão do Parlamento esta lei e é secundada pelo doutor Ribeira Castro, pelo CDS, e esta lei acaba por ser aprovada por unanimidade no Parlamento, que foi uma coisa absolutamente extraordinária para nós, judeus. A interpretação da nossa lei da nacionalidade já permitiria resolver caso a caso alguma destas situações. Agora, o que eu considerei era que todo o historial da nossa civilização, da nossa forma de estar no mundo, era absolutamente incompatível com a questão da Inquisição em Portugal. Seria chegado o momento de nós termos uma legislação que expressamente reconhecesse a situação da expulsão dos judeus como algo que era inaceitável e que devia ser resolvido de uma forma específica e não de uma forma por analogia. Eu era na altura presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros e fui abordado pelo Facebook
por um descendente judeu sefardita que me colocou a questão. Eu nunca tinha pensado nela, estudei o assunto e tive a ideia de que não era, aliás, necessária uma alteração legislativa, porque a nossa lei da nacionalidade, no número 6, permitia já que o Governo pudesse reconhecer a nacionalidade de descendentes de comunidades portuguesas, como era aqui o caso, e, portanto, isso teria que ser apreciado. E coloquei, aliás, perguntas com desafios ao Governo nessa altura. A lei está em vigor, o regulamento está em vigor, estamos já em tramitação dos primeiros casos, é isso que nos permitirá depois afinar as agulhas. Creio que talvez seja necessário clarificar alguns pontos na regulamentação, e não sei mesmo se na lei, porque nomeadamente quanto a menores e as cônjuges estão a surgir algumas dificuldades de interpretação que no momento da elaboração da lei não nos apercebemos que podiam surgir. Esta lei não exige o conhecimento da língua portuguesa, como não exige a residência em Portugal, não é? E isto também é uma prova que a atribuição da lei não tem finais económicos. Não exigindo uma residência, não exige, quer dizer, não, a componente económica não faz parte do objetivo dessa lei, senão exigiam a presença física da pessoa no país. Comungo muito da tese de Antero de Quental, de que o empobrecimento peninsular tem que ver com a expulsão dos judeus. Nós tínhamos nos judeus os mais expressivos elementos da sociedade, no domínio das ciências, no domínio da filosofia, no domínio cultural, no domínio financeiro. Recebemos um pedido de um requerente em cujo nome tem o nome de Beja e que era de Salónica. Nós sabemos que muitos dos cristãos novos que foram-se embora aqui de Portugal e que foram para o Império Otomano, muitos deles ficaram ou em Salónica, estabeleceram-se em Salónica ou em Esmirna, por exemplo, ou até em Istambul. E sabemos que, nomeadamente no Império Otomano, muitos desses judeus, desses cristãos novos, que voltaram ao judaísmo, criaram comunidades com os nomes das suas terras de origem. E, portanto, havia comunidades Beja, a comunidade de Évora, a comunidade Lisbona. Os irmãos Cecília Caria Mendes e António Aguilé Fuster são judeus portugueses, mas as suas raízes estão na comunidade chueta da ilha de Maiorca. Presentes na ilha desde tempos imemoriais, os chuetas são o equivalente aos marranos portugueses, judeus que, mesmo aparentemente convertidos, conservaram secretamente a identidade judaica. Neste momento pensa-se que os maiorquinos chuetas andarão por volta dos 20 mil, mas nem todos reconhecem ou querem ser reconhecidos como tal. São, aliás, bastante poucos aqueles que aceitam a sua situação de chuetas, porque em muitos deles, porque ainda têm receio de uma certa perseguição. Os chuetas foram uma comunidade judaica duramente perseguida logo desde 1391. Em 1435 não havia judeus. Todos se diziam cristãos. O medo era de tal maneira grande que não havia judeus. E a partir daí, até 1600 e tal, não há judeus. Até aos anos 20 do século XX, estes judeus secretos não podiam cumprir serviço militar nem frequentar ensino público ou escolas religiosas. Nós somos o exemplo disso. Acabámos por viver na clandestinidade, não é? Qualquer chueta de Maiorca sabe que a família eram judeus, qualquer. A nossa falava-se abertamente em casa quando éramos miúdos. Mas independentemente da nossa, qualquer chueta de Maiorca sabe que é judeu. A comunidade chueta de Maiorca tem sido alvo de muito interesse por parte dos rabinos de Jerusalém e foi inclusivamente convidada a retornar ao judaísmo ortodoxo após ter estado séculos afastada das práticas religiosas e culturais judaicas. Os dois irmãos, para retornar ao judaísmo, elaboraram um dossiê muito completo sobre as suas origens, que depois apresentaram para obter a cidadania espanhola através da lei semelhante à lei portuguesa.
Com vários antepassados nas listas das vítimas da Inquisição, Cecília contactou um genealogista de renome em Maiorca e rapidamente teve notícias. 3 dias depois, eu tinha um e-mail do Alberto Bonin que me dizia simplesmente isto: já encontrei a tua família, aqui tens a tua árvore genealógica, quero-te dizer uma coisa, os teus tataravós, que é um Gabriel Pinha, muito conhecido, e sua mulher, Madalena Forteza, muito conhecidos da história de Mallorca, que estão reportados em quaisquer livros que falam da Inquisição e dos mortos em Jesuítas em Mallorca, são também os meus tataravós. E eu acho que foi esta brutalidade sem nome que nos deu, a mim e ao meu irmão, esta força para assumir o judaísmo com tanta paixão, com tanto amor e digamos, e é aqui que nós estamos hoje em dia, uma homenagem à família. Há sempre uma componente emocional. Há uma componente emocional sempre, praticamente em tudo, mas especialmente na aquisição de uma nacionalidade, porque essa é uma aquisição de uma identidade e qualquer identidade corresponde a uma componente emocional, que é a família, que é o país de origem, são as locações que tiveram, é todo o ambiente, música, comida, lazer, é tudo, faz tudo parte de uma componente emocional que faz parte da identidade de cada um. Nós temos provas textuais, primeiro porque a história da família foi contada em alguns livros, então isso foi tudo utilizado como prova também, até porque esses livros foram escritos muito antes da lei portuguesa, ninguém tinha por que inventar. Escritos por especialistas em história. Sim, o Boris Fausto, que eu falei, que é esse historiador, a minha mãe que era jornalista, então tinha esses 2 livros, depois livros falando da comunidade sefaradi, então a questão da gravura, como era uma questão que se fazia, e a gravura do Rabino a gente também achou na biblioteca da Universidade de Jerusalém, achamos num livro de um americano. Com mãe e avó espanholas, teria sido muito fácil para os dois obter a nacionalidade espanhola por outra via. Nós queremos ir por esta via porque esta é que nos diz respeito, é que é certa e é justa. Portanto, nós decidimos que vamos por esta via. Receber alguma coisa que nos foi retirada. Já a Sam Levi, nos anos 80, lutara por este regresso à nacionalidade portuguesa. O Sam foi muito importante, ele não chegou a ver essa reparação que Portugal está fazendo hoje, mas ele lutou muito por isso, né? Quando ele ganhou a cidadania portuguesa, ele dizia que ele não queria simplesmente a cidadania, que ele queria uma repatriação, né? Porque ele achava que ele se sentia português, inclusive a mãe dele chamava ele de meu Portugalzinho. Então a relação afetiva com Portugal nunca foi rompida. Aqui em Portugal, nesse aspecto, as coisas são um bocadinho mais difíceis do que em Espanha, porque, ia dizer, o Marquês de Pombal, numa atitude muito louvável, quis terminar com a separação entre cristãos novos e cristãos velhos. Portanto, mandou queimar todas as provas que incriminassem, quer dizer, que permitissem a ligação dos cristãos novos ao judaísmo. Portanto, isto implica que se destruiu as pegadas que estão por trás. De qualquer forma, a Torre de Tombo tem um serviço com gente muito competente e muito simpática que apoia todos os que podem lá pedir informações sobre esse aspecto. Não há nenhuma comunidade que vá dar um certificado se não tiver a certeza absoluta de que aquelas provas são absolutamente credíveis. E, portanto, a pessoa tem que estar muito bem documentada. Se não estiver muito bem documentada, não vale a pena. É evidente que já não se pode ir dar a compensação a quem já morreu, não é? Mas quer dizer, pelo menos uma pequena... um pedido de desculpa, no fundo, com a sério, ao descendente dos judeus que foram forçados a sair. E foram muitos. Cheguei de Israel há cerca de uma semana e fui abordada em Israel por N israelitas que queriam saber como é que se processava
quem tinha direito, quem não tinha direito, como é que tínhamos lá chegado. Ou seja, fiquei absolutamente espantada com o conhecimento que hoje em dia toda a gente tem em Israel relativamente à entrada em vigor desta lei em Portugal e agora em Espanha. Fiquei muito admirada pelo interesse que todos manifestaram. E isso até me, digamos, foi muito grato para mim. Todas as 8 pessoas da minha família que pediram já conseguiram o certificado da comunidade israelita de Lisboa. E agora, então, falta o processo burocrático mesmo diante da Conservatória de Lisboa até se conseguir a nacionalidade. Então, a gente já está combinando fazer uma reunião de família aqui, depois que a nacionalidade sair, de vir todo mundo, e aí a gente fala em conhecer Castelo de Vide, Marvão também. Queria recordar aquela família que guardou a chave da sua casa durante mais de 500 anos. Acho que é uma marca, realmente, que a nossa casa está onde a nossa casa está e que devemos regressar à nossa casa. É a história da chave de casa, da chave que foi levada com a expulsão dos judeus, quando eles foram para a Turquia, e que foi passada de geração em geração, e que eu ouvia que essa chave tinha chegado até o Sam Levi, né, até a geração do meu avô. A dor da expulsão também nos perseguiu, e o reconhecimento da nacionalidade dos judeus sefaradim, para mim, é muito mais que um simples documento. Representa a alegria de voltar e sentir uma grande injustiça ser reparada. Requerente marroquino. Acredito que isso seja uma forma de minimizar os danos causados pelas brutalidades da Inquisição. Requerente brasileiro. Poder finalmente resgatar os vínculos com a terra de origem. Requerente brasileiro. Uma forma de manter viva a memória daqueles que foram obrigados a deixar a sua terra. Requerente dos Estados Unidos da América. Continuar transmitindo para as minhas filhas essa memória familiar e histórica tão rica, da qual tanto me orgulho. Requerente israelita. A intenção de fortalecer as raízes portuguesas da minha família e reconectar a cultura sefardita à qual eles se sentem tão ligados. Requerente turco. Bom, eu agradeço em nome da produtora Ana Frias. Eu falei que gostava de apresentar o vídeo dela e ela disse, muito ansiosa, então por favor diga-me como é que foi a reação ao vídeo, e é bom as palmas e serão transmitidas. Então agora vou começar com a minha apresentação. Eu quero fazer uma salvaguarda porque eu não sou nem genealogista, nem historiadora, então o que eu vou fazer é uma caracterização e uma explanação dos requerentes brasileiros. E escolhi precisamente a amostra dos requerentes brasileiros porque já temos centenas de processos abertos e de facto era intuitivo e era mais fácil analisar as histórias dos requerentes brasileiros. O nome da minha comunicação eu acho que saiu um bocadinho defraudado, porque eu quando pensei no título, e é o que eu vou fazer no fundo, mas eu tinha uma ideia de contar histórias específicas. A questão é que a comunidade israelita de Lisboa tem tantas solicitações de jornalistas que era mais uma solicitação para entrar em contato com os requerentes e para expor e para divulgar as histórias. Então eu não quis mexer com a privacidade de pessoas específicas, dados específicos, então eu fiz um apanhado dos requerentes brasileiros e acho que mesmo que a minha imersão nos estudos da Inquisição é muito recente e tem meses. Portanto, aquilo que eu vou tentar fazer é precisamente mostrar como os requerentes brasileiros representam, de facto, a historiografia com que já tenho lido durante este tempo, durante estes meses.
Portanto, desculpem-me algum erro, assim. E de facto é interessante porque é relevante, quer dizer, a minha comunicação não é só, portanto, falar da documentação do Santo Ofício, mas dar esse espectro alargado, por exemplo, como vimos da família Salem Levi, brasileira, tem um percurso diferente, mas de facto vieram parar ao Brasil. E então eu também vou tentar, eu sou antropóloga e a minha área de interesse são migrações, e de facto isto tem um bocadinho também do meu percurso académico e olhar a questão das migrações, porque de facto para mim sentia-me mais segura em fazer essa comunicação nestes termos e não tanto uma coisa tão histórica. E pronto, vou falar da documentação e tudo. Então, vou começar. Então, o título da minha comunicação é a minha nacionalidade portuguesa. Espera, vou abrir aqui o show. Pronto, então eu vou começar. Já não posso começar de outra forma, senão agradecer ao Dr. Marcelo Bogaciovas o convite que me fez para participar neste simpósio e também ao Dr. António Maria Assis, que intermediou o convite e que me incentivou a participar e a escrever sobre o tema da concessão da nacionalidade a descendentes de judeus sefarditas. Não posso também deixar de agradecer à CIL pela confiança que tem depositado em mim e pela liberdade que me deram para usar o arquivo dos processos de nacionalidade. Embora a recente imersão na história da Inquisição, as minhas funções na comunidade israelita de Lisboa permitiram-me já compreender um cruzamento muito estreito entre a historiografia e a caracterização dos requerentes de cidadania brasileira. As leituras realizadas até ao momento permitem identificar padrões migratórios já analisados e documentados na vasta literatura disponível. Achei que a minha participação seria relevante se trouxesse precisamente um olhar sobre os cidadãos brasileiros que têm procurado a comunidade israelita de Lisboa no âmbito da nacionalidade. Não, acho que não. Antes disso, gostava de começar por ler um e-mail que foi enviado à CIL, ainda há pouco tempo, que reflete alguma confusão interpretativa que a comunidade de descendentes de cristãos novos no Brasil tem manifestado ao longo destes meses. E a carta diz assim: caros senhores, gostaria de entrar com o pedido de cidadania portuguesa, pois sou uma descendente dos marranos. Gostaria de pedir a cidadania, não por desejo de viver em Portugal ou na Europa, apenas gostaria de obter esse reconhecimento em memória dos meus antepassados. Porém, me deparo que para a grande maioria dos brasileiros isto vai ser quase impossível. Pelo menos para os descendentes dos primeiros judeus expulsos. Pois, como comprovar ligação ou judaicidade em um país que sofreu quase 3 séculos de Inquisição? As sinagogas eram proibidas e qualquer sinal de judaísmo era motivo de pavor por perder a vida. Creio que estão ignorando este facto da Inquisição. Minha família foi para o estado do Mato Grosso em 1877. Saíram de Minas Gerais, onde não havia nenhuma sinagoga. Como se pode comprovar a judaicidade neste caso? Minha família em Mato Grosso tinha o costume de fazer casamentos entre primos. Não tinha religião, escreve mesmo entre aspas. Isso até chegarem os primeiros evangelizadores da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Ou seja, seremos esquecidos e perderemos de vez nossa ligação com a nossa origem sefardita por sermos incapazes de atender aos requisitos? Isto me entristece o coração, esse elo perdido. Minha avó de 84 anos é uma das pessoas mais velhas da minha família e com ela está indo toda a nossa memória e a única coisa que ela sabe é que os seus antepassados chegaram ao Brasil vindos de Portugal porque tinham sido expulsos, mas ela não tem a mínima ideia do motivo dessa expulsão, nem data, nem nada. Isso é tudo que ela tem viva em sua memória. Expulsos. Este foi esse
acredito, eu gosto de dizer carta, não gosto de dizer e-mail, eu acho carta mais romântica. E de facto, não é o primeiro e-mail que imprime esta preocupação, porque de facto a lei portuguesa também não é clara, mas a CIL tem uma interpretação muito lata de quem é elegível para requerer a nacionalidade portuguesa com base neste decreto-lei. De facto, não negligenciamos essas pessoas, interpretamos a lei à luz daquilo que ela determina exatamente. São elegíveis os descendentes de judeus sefarditas. Por isso não é relevante se hoje os requerentes são judeus ou não. Compreendemos e somos sensíveis ao que aconteceu a milhares de judeus da época e da condição muito especial que era ser cristão novo. Também a eles se dirige o pedido de perdão por parte do governo português e também eles são elegíveis no enquadramento do Decreto-Lei número 30/2015 de 27 de fevereiro. No todo, a comunidade brasileira que nos contacta é de origens variadas e representativas da história da diáspora judaica portuguesa. A primeira frase do meu título foi uma frase recorrente nos contactos dos requerentes e potenciais candidatos brasileiros e denota precisamente esta proximidade e este fervor com que ainda parte da sua identidade está ligada a Portugal e como exibem essa ligação afetiva com muito orgulho. E eu achei incrível e estive alguns meses a pensar nisto. Porque é que eles dizem a minha nacionalidade? Se não é, quer dizer, eu sou antropóloga e de facto no meu percurso académico na antropologia há um campo de estudos que é sobre nacionalidade e identidade, ou seja, identidade coletiva. Mas para mim não me era... eu não tinha a percepção de que as pessoas usam nacionalidade desta forma também. Porque, de facto, comumente a nacionalidade é a cidadania. Pelo menos em Portugal é muito isso. Claro que, por exemplo, em Israel dá imensos problemas, porque ainda hoje recebemos certificados de nascimento e tudo, e a nacionalidade é judaica. Pronto, e de facto não podemos ver a nacionalidade à luz do Estado-nação do século XIX. Portanto, continuando. Este é um grupo, o grupo da comunidade brasileira que nos contacta, é um grupo que destaca no sentido em que é o segundo maior grupo nacional, depois do israelita, como podiam calcular, que nos contacta e que abre o processo para a obtenção do certificado. De um universo de 340 requerentes, os cidadãos brasileiros constituem uma amostra de 35 requerentes. Por isso, eu acho que eu ainda considero que não corresponde às expectativas, aliás, e da própria comunidade. Da CIL, enquanto os membros da Comissão de Certificação. Pronto, então, são 35 requerentes, sendo que a média de idades é de 44 anos. Partindo desta amostra, observamos que 28 abriram o processo juntamente com alguns parentes de linhagem direta ou colateral. Apenas 7 abriram o processo individualmente. Parece que a matriz judaica continua fortemente enraizada ao nível da família e não tanto individualmente, como talvez uma ligação mais forte de ímpeto religioso pudesse pressupor. Outro dado interessante é que 24 destes requerentes mantiveram a tradição judaica e 11 a tradição cristã. Visto que neste último caso é possível observar várias gerações de casamentos já na Igreja Católica. Ao observar a população brasileira que abre o processo para a concessão da nacionalidade na CIL, é claro o reflexo da história e facilmente estabelecemos uma relação entre padrões migratórios e religiosos.
É possível observar que os requerentes brasileiros tradicionalmente cristãos apresentam-nos um fluxo direto no sentido Portugal-Brasil, ou seja, já há mais gerações que têm uma tradição religiosa cristã. Já os requerentes que mantiveram práticas judaicas são aqueles que chegaram ao Brasil mais tarde, vindo de terras pertencentes ao Império Otomano, na viragem do século XIX para o XX, quando se deu o desmantelamento do Império Otomano. Quanto à naturalidade destes indivíduos, fui capaz de compreender que 43% dos requerentes brasileiros nasceram no Rio de Janeiro, 28% nasceram em São Paulo, 11% de Fortaleza no Ceará, 18% em localidades tão diversas como Ipatinga ou Belo Horizonte de Minas Gerais, Recife de Pernambuco, Beirute no Líbano, Petah Tikva em Israel e Istambul da Turquia. Ao fazer o levantamento das origens de ambos os progenitores, apenas 15 dos progenitores não os apresentavam, talvez por não saberem ou por não ser de facto relevante para indicar essa linhagem relevante para o caso. Podemos ver os países por onde passaram os ancestrais dos requerentes, não esquecendo que muitos deles circularam e estiveram estabelecidos por diversos lugares antes de emigrarem para o Brasil. Então, figuradas no gráfico, vemos 41 referências, dentre as quais os seguintes países. Espera, isto não está por ordem, desculpem. Só um bocadinho. Desculpem lá, eu tinha aqui uns gráficos para vos mostrar, era de facto interessante. Portanto, eu vou abrir aqui um outro. Então, vamos ver. Portanto, os requerentes conseguiram traçar este trânsito e passaram por estes países, pela Turquia, pela Holanda, o Brasil, quer dizer, já muito mais antigos, a antiga Iugoslávia, quer dizer, um caso completamente residual, mas ainda assim representativo de sefarditas que foram para o leste da Europa. Marrocos, Israel, Grécia, Síria e Portugal. Portanto, não esquecendo que estas pessoas passaram por estes países antes de virem para o Brasil. Portanto, há outro fluxo aqui, entenda-se outros fluxos que não de Portugal diretamente para o Brasil. No gráfico que se segue, é só mais um, podemos ver mais pormenorizadamente os lugares onde os ancestrais dos requerentes brasileiros estiveram estabelecidos num total de 21 referências concretas. Localizámos as seguintes cidades e estados. Este gráfico foi um pouco difícil porque as pessoas normalmente não nos conseguem traçar uma linhagem, quer dizer, pais, avós, bisavós, então às vezes é um pouco disperso, mas ainda assim eu achei interessante trazer estas informações que as pessoas optam por providenciar. Então, de facto, Alepo, de Síria, Amsterdão, Ceará, Coimbra, Esmirna, Funchal, Istambul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Porto, Pernambuco, Petah Tikva, Israel, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Salónica, São Miguel dos Açores, São Paulo, Sarajevo, Viana do Castelo e Vila Real. De facto, aqui conseguimos perceber a maior parte dos casos que temos de requerentes brasileiros em algum período da história familiar passaram por Esmirna, porque de facto era uma zona, e o Império Otomano era uma zona de tolerância religiosa.
Pronto. Deixemos agora os números de lado e passo a apresentar a documentação, passo a apresentar a documentação providenciada pelos requerentes, dividida em 4 grupos, como precisamente está no Guia de Procedimentos da Comunidade Israelita de Lisboa, que correspondem precisamente à natureza dos documentos como são discriminados. Podia ler o que está no guia, mas é muito mais interessante dar exemplos concretos da documentação que tem sido tratada e analisada. Pronto, mas já lá vemos. Eu não pus por ordem, por acaso devia ter posto. Mas, por exemplo, natureza circunstancial, temos recebido, por exemplo, cartas cartas informais entre familiares, entre amigos, familiares que estão longe, por consequência de uma necessária dispersão. Mas, por exemplo, recebemos uma carta em que o remetente agradecia a elaboração de uma veste ritual, cartas escritas em ladino, que eu vou mostrar, eu vou andar de um lado para o outro, mas acho que não faz mal. Por exemplo, aqui esta, do lado. Por exemplo, uma declaração também da manutenção das cadeiras da sinagoga, convites para o bar mitzvah, fotografias de família, com uma importância relativa, claro, porque nós numa fotografia, se não identificar, quer dizer, é circunstancial, precisamente, porque não tem um valor objetivo, mas no conjunto, na análise do conjunto das provas, cruzando todos os dados, é de facto muito subjetivo, mas nós queremos de facto que as pessoas nos demonstrem essa ligação afetiva, por mais dispersa que a memória e a história oral seja já hoje em dia, e eu acredito que isso aconteça muito mais de facto da parte dos cristãos novos do que estes que foram para o Império Otomano e que até chegaram ao Brasil já e mantiveram a tradição judaica. Mas de facto nós queremos perceber isso, porque senão era uma forma semelhante de obter a nacionalidade muito instrumental, e não é isso. A lei não tem tem um valor simbólico, histórico importante. Por exemplo, como já tínhamos visto no anterior, a litografia, e percebi que era uma prática comum das famílias guardarem litografias de rabinos que eram venerados. E este é mais um caso interessante que ajuda a preservar essa memória também, não é? Os cristãos novos padecem de um grande problema, que é não têm mesmo documentação nenhuma, e a não ser uma pessoa profissional dificilmente conseguem fazer isso eles próprios, não é? Por exemplo, livros publicados de memórias biográficas e autobiográficas. É interessante como as pessoas gostam de escrever e querem deixar aos seus descendentes esse livro para eles saberem, para não se esquecer. E é uma constante necessidade, é uma constante ansiedade em que estas pessoas vivem. Por exemplo, recebemos também vídeos em que os requerentes mais próximos falam em ladino, cartas de motivação do requerente, e passo a ler um excerto de uma dessas cartas. Embora eu não seja, isto é a carta então, embora eu não seja religiosa, mantenho uma estreita relação com o judaísmo, transmitido de geração em geração. Ser judia não é apenas ter uma religião, é muito mais do que isso. É sem dúvida como eu faço. Ir à sinagoga no Yom Kippur, comer as borecas da casa da minha tia-avó, depois da reza, comemorar o Rosh Hashanah e Pesach, mas é sobretudo uma questão existencial. Lembro-me, e esta questão existencial eu acho que é transversal também aos cristãos novos e aos suetas, e lembro que
quando fui a Israel pela segunda vez com o Taglit, eu me dei conta de que ser judia é ter uma constante pergunta me acompanhando. O que significa isso? Significa uma história, um laço com o passado, mas também significa um presente, minha relação com os livros, com a cultura, com as histórias e a história. Tudo isso chegou até mim como herança de uma família que durante a Inquisição foi expulsa de Portugal, mas manteve sua tradição na Turquia ao longo dos séculos e posteriormente no Brasil. Ser judia é não apagar o passado, lembrar-se dele, sabendo que só assim o presente é possível. Em 1998 fiz uma viagem com a minha mãe e com a minha irmã para Esmirna, onde encontramos parentes que por lá ficaram. Procurámos a casa da família, já destruída, e nos comunicámos. Eles em ladino, eu em português e espanhol, e foi com alegria descobrir que as duas famílias continuavam amigas ainda hoje. Tenho aqui outras transcrições de requerentes, e outra diz assim: é porque acredito justa a reparação a que Portugal pretende ao reconhecer o direito dos descendentes daqueles que foram expulsos, que tomei a iniciativa de pedir a minha nacionalidade portuguesa. Lá está, a minha nacionalidade portuguesa. Acredito que isso seja uma forma de minimizar os danos causados pela brutalidade da Inquisição. Outra transcrição é poder finalmente resgatar os vínculos com a terra de origem. Em nome dessa memória, eu decidiu, isto é alguém a falar, pelo requerente, decidiu pedir a Portugal, país para onde viajem com frequência, a nacionalidade a que tem direito. É interessante esta questão de que, de repente, estas pessoas têm o direito e querem reivindicar. Provavelmente nunca pensaram nisso antes, mas agora que é possível, as pessoas querem reivindicar isso e estão no direito, é verdade. Uma possível reparação pelos danos do passado e, sobretudo, uma forma de manter viva a memória de que foram obrigados a deixar a sua terra. Eu vou saltar isto, então. De natureza documental, que é a evidência direta, temos as certidões de nascimento, claro, o óbito, registros civis de interteor, como falam no Brasil, a árvore genealógica, e este é um problema, porque as pessoas muitas das vezes fazem um desenho com quadrados e riscos e ligam, muitas das vezes põem só os nomes, muitas das vezes não têm datas, e então aquilo é meramente figurativo, não pode ser considerada, quer dizer, é uma forma de ajudar, quer dizer, cognitivamente, à medida em que se está a cruzar os dados, é uma forma reduzida de cruzar essas informações todas e esses dados dos parentes e tudo. Quem é descendente de quem? Está bem. Pronto. Por exemplo, chegaram-nos documentos oficiais da Assistência Social Turca de Esmirna, documentos de imigração de Esmirna, chegada quer dizer que pessoas que vieram de Esmirna e que chegam ao Brasil e obtêm documentos brasileiros, são imigrantes e que vêm de Esmirna, era isso que eu queria dizer. Por exemplo, posso mostrar-vos aqui. Estão a ver este aqui no canto esquerdo? Pronto, é um documento, tem a família, tem o pai, a mãe e a filha, salvo erro. Pronto. Por exemplo, também a Ketubá, que é a certidão de casamento judaico, pode ser uma forma de mostrar a tradição sefardita, porque normalmente a certidão de casamento tem uma frase específica do rito sefardita. Por exemplo, registros de passageiros de navios intercontinentais, passaportes antigos da Turquia e da Grécia, processos da Inquisição, claro. E este eu vou já adiantar. Este aqui do lado é também a forma como as pessoas faz parte mais da natureza especializada, não é? Pericial. Então as pessoas vão buscar páginas em que referem a sua família, o nome, o apelido da sua família.
Pronto, este por acaso é um livro antigo da Madeira. Esta, por exemplo, é uma veste da requerente em que brasileira, ela já nasceu no Brasil, mas os pais vieram de Sarajevo, por exemplo. Aqui, por exemplo, outro excerto de uma cronologia sobre a Lenço, conhece, Marcelo? Francisco Araújo, sabe? É? Pronto. Aqui é um postal também, escrito em ladino. Estas são vestes consideradas sefarditas de Esmirna. E deixa eu ver se... eu queria mostrar ainda, que está no início, as diferentes formas como as pessoas nos fazem chegar processos de Inquisição. Por exemplo, não se vê bem, que chatice. Não, mas assim não dá jeito. Pronto, mas as pessoas apresentam o processo já catalogado, imprimem o processo em si, não vou ser eu a lê-lo, digo já, é a Comissão de Certificação, eu gabo-lhes a paciência, porque eu já tentei ler alguns e às vezes é muito entusiasmante quando é perceptível, mas às vezes não é nada perceptível, não é nada fácil. Esta é a continuação do processo da Joana Guedes e depois outro processo, por exemplo, da Leonor Ribeiro, uma cristã nova também. Este documento já foi provavelmente um pedido que foi feito à Torre do Tombo e não percebo muito bem porque é que vem o símbolo do Governo de Portugal, não sei. Pronto, outro processo, quer dizer, este aqui até dá para perceber, aos 11 dias do mês de dezembro e tal. Outros, por exemplo, da mesma Cristã Nova, fazem uma digitalização do processo em si, isto são marcas d'água, pelo que eu percebi, e depois fazem a tradução do que está escrito. Que na verdade facilitem muito compreender e cruzar todas as informações. Já me enganei outra vez. Pronto, de natureza testemunhal, por exemplo, documentos das comunidades provando a participação nas atividades religiosas, declarações de rabina, distante tradição sefardita de origem portuguesa, mas é só mesmo isso, é só mesmo a tradição sefardita. Muitas das vezes conseguimos perceber uma ligação a Portugal se a pessoa tiver relações com uma sinagoga que se chama Évora, que se chama Lisbona, como houve tantas no Império Otomano que foram fundadas com nomes de terras portuguesas, então aí também é um indício de uma ligação ancestral a Portugal. E depois de natureza pericial, por exemplo, artigos publicados em jornais, revistas ou livros, por exemplo, já nos têm chegado a revista Gerações, excertos de dicionários de sobrenomes sefarditas, de obras genealógicas, também como já mostrei, e livros publicados por especialistas na diáspora judaica. Pronto, podemos então concluir com a observação da documentação e do perfil dos requerentes da nacionalidade brasileira, que as 3 rotas principais de trânsito em Portugal e Brasil, quer dizer, isto é a minha observação, por favor, se estiver errada, perdoem-me, mas é aquilo que eu retiro dos requerentes. E de facto são estes, é Portugal, Brasil, Portugal, Amsterdão e depois colónias, ex-colónias holandesas, não é? Ceará, Pará e ali aquela faixa nordeste, não é? E depois também Portugal, Império Otomano, Brasil, já mais tardiamente. Parte dos requerentes brasileiros são descendentes de cristãos novos que chegaram ao Brasil depois da instauração da Inquisição, mas essas migrações estendem-se
pelos 3 séculos de existência da Inquisição, integrando-se na sociedade brasileira predominantemente cristã. No Brasil, aqueles de descendência portuguesa sefardita que chegavam de Esmirna já no século XIX, época de instabilidade do Império Otomano, ou outras cidades do Império Otomano, como por exemplo Salónica, reproduziam muitas vezes o estilo de vida e as tradições culturais, ou por exemplo, falavam ladino e continuavam a manter as comidas e as refeições tradicionais, como, pronto. Os casamentos endógenos, por exemplo, eram frequentes, mas eu acho que isso também eram tão frequentes nos cristãos novos como mais tardiamente judeus ainda, porque de facto era um mecanismo de criar e fortalecer alianças que garantia a perpetuação da tradição sefardita, o sentimento de pertença comum e a memória de uma terra de origem da qual foram forçados a abandonar. Depois, por parte destes requerentes, que tenha havido uma facilidade de adaptação sefardita à realidade brasileira, mesmo por parte de quem não falava português, entendia pela semelhança com o ladino e formavam-se redes de apoio para a melhor integração de quem vinha de fora. Como qualquer, eu acho que isto é transversal, não é? A solidariedade imigrante acontece em qualquer lado, nós procuramos sempre com quem nos identificamos. Já não vou prolongar mais, porque não tenho conhecimento profundo da história, como têm os meus caros colegas participantes deste simpósio. Contudo, eu gostava de deixar uma nota muito breve. Este é um processo muito emotivo para os requerentes. As pessoas ficam muito frustradas quando não conseguem ou não sabem como pesquisar e fazer a sua genealogia e, por consequência, obter provas seguras que lhes permita obter a nacionalidade portuguesa por esta via. Por isso eu deixava um incentivo aos genealogistas brasileiros e aos portugueses para se criarem plataformas entre a ASBRAP e a LERJ, porque já há uma introdução, para de facto apoiarem estes requerentes brasileiros que procuram asilo. E obrigada. Bom, eu quero agradecer a Teresa Santos, ela fez uma explanação bastante interessante. Agora, eu estou pensando uma coisa, pelo adiantado da hora, não vamos fazer sessão de perguntas, mas vamos fazer uma coisa diferenciada. O Guilherme vir para cá e também eu quero que o Antônio de Assis venha para cá, que depois nós vamos fazer uma sessão única de perguntas. Pode ser assim? Posso só fazer uma correção? Claro. É só uma coisa que eu acho que é muito importante dizer agora. Ia dizer mais coisas, mas digo só isto. No vídeo sobre este processo todo, um dos intervenientes diz que a informação da Inquisição foi destruída, que para a maior parte das pessoas sabe que é uma asneira, não é? A documentação da Inquisição portuguesa é riquíssima e existe, e está preservada. A espanhola, sim, perdeu-se, mas a portuguesa existe. Portanto, é só fazer esta correção que acho que é importante. Ele referia-se, eu acho, à documentação das fintas, mandada ser destruída por Marquês de Pombal. Sim, mas como ele diz que muitas vezes não é possível provar a ascendência porque não há documentação, induz as pessoas em erro. Acho que é importante. Sim.